Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Mapa resumo de transformações físicas e químicas agora. Vamos para o nosso resumo. Então tá aqui transformações físicas e químicas. A gente vai ver agora, como tem mais detalhes, vai ver os mapas por caminhos. Então a gente tem aqui 1 vai para 2, 2 vai para 3, 3 vai para 4. Então a gente vai discutir esse, depois esse, depois esse, depois esse box. Então você pode ver isso aqui na aula 18, tudo bem? Fenômenos físicos e químicos. Ela vai trazer bem para você essas ideias das transformações físicas e químicas e evidências de reação também. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que conhecer aqui são as transformações físicas e químicas aqui de um jeito mais superficial. Transformação química é quando eu tenho uma transformação que não forma novas substâncias. Então, a gente viu as mudanças de estado físico no resumo anterior. Eu peguei a água e solidifiquei a água continua água. Então, aqui tem uma representação por equação, né? Aqui eu tenho uma equação química da água. A água solidificando, saindo do estado líquido e indo para o estado sólido, é a mesma substância. Essas transformações que não formam novas substâncias são as transformações físicas, tudo bem? Isso são as transformações físicas e químicas. Depois a gente vai ver os fenômenos. Essas transformações a gente consegue equacionar aqui bonitinho. Já na transformação química, que a gente já vai discutir, eu tenho água antes, faço um procedimento, faço uma reação química e obtenho outras substâncias. Então, na transformação física é a mesma substância antes e depois, na transformação química, forma-se novas substâncias. Nas transformações químicas, pessoal, é importante você entender que nós temos reações químicas. Então, reações químicas são o quê? Substâncias reagindo, que a gente chama de reagentes, formando novas substâncias que estão sendo produzidas, que são os produtos. Então, aqui a gente tem uma equação química, mas a gente não tem uma reação química. Reação química são uma substância reagindo e uma nova substância sendo formada. Então, apesar disso daqui ser uma equação química, olha só, é uma equação química, mas não é uma reação química. Reação química eu tenho que formar novas substâncias. Olha aqui no box 3. Então, eu tenho água, coloquei 2 fios desencapados na água. Passei corrente elétrica na água, eu quebro a água, faço a eletrólise. Lise na química é quebra, eletro por causa dessa passagem de corrente elétrica. Então, a quebra com elétrons da água, eu produzo gás hidrogênio, que está dentro desse balãozinho rosa, e gás oxigênio num volume menor, que está no balãozinho azul. Olha só, aqui eu tenho uma equação química e eu tenho uma reação química. Por que aqui eu tenho uma reação? Porque se formou novas substâncias. Quais novas substâncias? Gás hidrogênio e gás oxigênio. São substâncias diferentes do que dos reagentes. Então, reagentes, a água reagiu e formou os produtos. Reagente formando produtos. Beleza? Essas transformações químicas, essas reações químicas, elas deixam evidências de reação. Então aqui tá algumas evidências que a gente vai ver mais para frente, como essas evidências aparecem nas equações, né? Mas algumas evidências aqui pra gente. Liberação de gás, então quando eu coloco um comprimido efervescente na água e libera bolhas, essa liberação de bolhas dentro da água é um tipo de liberação de gás. Variação de temperatura é uma coisa que eu bato o olho e não enxergo, mas se eu colocar um termômetro aqui dentro do líquido, misturo um ácido com uma base, que a gente vai entender em outros resumos mais para frente, misturo, vai ter liberação de energia e eu consigo ver pelo termômetro a variação de temperatura. Então, liberação de gás, variação de temperatura, a nossa evidência de reação favorita, que é qual? Mudança de cor. Tem um líquido verde, virou amarelo, ficou azul,
Teve mudança de cor? É bem provável que a gente viu uma reação química, mas importante, elas são evidências, elas não são provas do que está ocorrendo uma reação química. Pode acontecer daquela evidência te levar a uma conclusão falsa, tudo bem? Outras evidências de reação, liberação de energia. Então aqui eu vi a variação de temperatura por um termômetro, mas aqui eu vejo, eu sinto a liberação de energia. Eu relo no frasco, tô sentindo ele quente, tô sentindo que ele tá me fornecendo energia. Essa liberação de energia ou ainda liberação de luz. Eu queimo a palha de aço, né? Aqui eu tenho uma palha de aço, né, que a gente usa na limpeza em casa. Queimo ela libera brilho, libera luz. Então, liberação de energia, liberação de luz são evidências de reações químicas. Formação de precipitado. Eu tenho dois líquidos, misturo, a reação química ocorre e forma um sólido. O sólido indo aqui para o fundo é uma evidência de reação. Outra evidência de reação química é o desaparecimento de sólido. Tem uma barra aqui, por exemplo, de zinco, alguma coisa, teve uma chuva ácida, a reação do ácido com essa base, com essa placa de zinco que estava aqui, começou a corroer essa placa de zinco, o sólido começou a desaparecer, a corrosão, o desaparecimento de sólido também pode ser uma evidência de reação. Então tá aqui o seu resumo de transformações químicas e físicas, né? Transformação física é a mesma substância antes e depois, transformação química são reações com formação de novas substâncias. Vamos para o próximo assunto?